quê? Primeiro eu fiquei pensando assim, o que é o equilíbrio? Né? Muitas vezes a gente fala assim, uma pessoa equilibrada associa quase como se fosse assim, uma pessoa estática. Né? E a própria palavra equilíbrio, ela é sugestiva do desequilíbrio. Você anda de bike, você vai, cambeia para lá, cambeia para cá, cambeia para lá, cambeia para cá, você está se mantendo em equilíbrio. O caminhando. Se você está parado, você vai cair. Você está em equilíbrio porque você está com uma perna, depois a outra, depois a outra. Então, eu sinto que o próprio processo de estar equilibrado inclui o alto e o baixo, o dia bom e o dia ruim. A estratégia de... Muitas vezes a gente pensa assim, na estratégia de como lidar com o dia ruim. Mas e como é que a gente lida com o dia bom? Porque se a gente também, muitas vezes, está num dia bom e aí resolve se comprometer com tudo que não se comprometeu. Agora, hoje, eu vou participar, vou ajudar na casa espírita, no A, no B, no C, no D, e se compromete com um monte de tarefas que, na hora do equilíbrio, como é que a gente vai segurar todas essas coisas na rotina da nossa vida? Manter esses pratos equilibrados. Tem que manter os pratos equilibrados, né? Na pontinha da vara lá do malabarismo. Eu sinto que, muitas vezes, quando a gente está nesse lugar da autocobrança, quando a gente está bem, às vezes a gente quer fazer tudo. Né? E esse tudo, ele não inclui os momentos de baixa. Então, acho que a primeira coisa, a gente lidar com esses desafios da vida, é praticar esse lugar da autorresponsabilidade, da autoconsciência e o lugar também da aceitação. Muitas vezes a gente entende aceitação como uma coisa assim, eu tenho que aceitar, eu tenho que me resignar àquilo que Deus me deu, eu não posso modificar, eu não posso ser feliz, eu escolhi, então agora eu preciso sofrer. Eu, pessoalmente, não acredito que a gente esteja aqui para sofrer. Eu acredito que a gente sofre porque a gente não sabe lidar com a prova. A gente sofre porque a gente acredita que a gente não merece as coisas que a gente recebe. A gente sofre porque a gente não consegue aceitar as coisas como elas são e como elas chegam até a gente. Então, é um pouquinho, uma pitadinha de orgulho, muitas vezes, que faz a gente sofrer e dificulta a gente de aceitar as coisas como elas chegam pra gente. Só uma pitadinha, gostei da pitadinha. Uma pitadinha de orgulho, gostei. Uma pitadinha de orgulho, né? Gostei. Se falar que é muito orgulho, a gente começa a não aceitar também, começa né? a se deprimir. Eu recentemente reassisti o filme Matrix, e é um filme lá da década de 90, eu acho, e ele fala sobre esse processo de despertar. Né? Muitas vezes a gente tem dificuldade desse processo de despertar para nós mesmos por uma dificuldade dessa aceitação, que é aceitar a feiura. Né? A gente tem muita beleza e a gente tem muita feiura. Aí, quando a gente olha para a feiura, a gente fica triste. Mas a feiura, ela faz parte do equilíbrio. Faz parte do equilíbrio. Né? A natureza tem o verão, tem o inverno. Tem os ciclos, a gente nasce, a gente morre. Então, a gente tem o positivo e o negativo, tem a luz e tem o dia. Assim como a gente tem a luz e a nossa sombra. Muitas vezes, a gente sofre imensamente, perde o nosso equilíbrio, porque a gente está tentando ser só a luz. E esquece de que a sombra não é para a gente atuar sobre a sombra, não é para a gente ser extremamente raivoso, extremamente agressivo, extremamente desrespeitoso. É para entender que todas essas energias, elas nos habitam e que a gente precisa olhar para ela com bastante autocuidado, bastante autoconsciência. E a aceitação não é dizer assim, eu sou raivosa mesmo e eu vou agora explodir. Né? A aceitação é entender, caramba, olha aqui, eu explodi. Porque também, quando a gente está querendo ser só a luz e a gente perde o nosso desequilíbrio, a gente começa a ficar com dificuldade de aceitar os nossos desafios, aceitar os nossos aspectos sombrios. Então, entende? A metáfora da bike, assim, a metáfora da gente andar de bike é a gente entender a nossa luz e entender a nossa sombra. Né? Aceitar a nossa luz, que às vezes é difícil, porque a gente, no íntimo, também sabe da nossa pequenez. Aceitar a luz sem arrogância e vivenciar a sombra sem autocomiseração. Como é que a gente se equilibra e chega nesse desafio, né, de estar em equilíbrio andando na vida?